Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Hoje nós temos aula especializada de educação física e nós temos também a disciplina de ciências. Hoje a prof traz uma aula bem legal com as plantas e os seres humanos, o extrativismo e também o cultivo, tá? Então, no nosso conteúdo de ciências, nós temos três conteúdos ali sobre as plantas e os seres humanos, o extrativismo e também o cultivo, tá? Que estão todos associados à nossa planta, né? Então hoje o contexto de todos esses temas são as plantas, né? Então nós trabalhamos a planta e damos continuidade, né, no nosso conteúdo, né, trabalhando ali o extrativismo e o cultivo, tá? Então vocês têm aí a atividade do fichário, no qual vocês vão registrar no fichário o que vocês descobriram sobre os alimentos que cultivamos nas hortas e que cultivamos nos palmares, tá? Número 2, vocês vão registrar também uma receita com alguns desses alimentos. Então, na questão número 1 do fichário, vocês vão ali ver e escrever o que vocês descobriram sobre esses alimentos cultivados nas hortas e também cultivados nos palmares, tá? Número 2 do fichário, vocês vão registrar uma receita preferida com alguns desses alimentos, tá? Que vocês descobriram. Então, o ser humano ele pode cultivar as plantas em hortas, que são os legumes e as verduras, ou em palmares, que são as plantas frutíferas, tá? Então, hoje, a nossa atividade do fichário são apenas essas duas atividades. E agora nós vamos partir para a nossa atividade do livro. E nós vamos agora abrir a página 170, 170, tá? Ó, 170. Nós vamos fazer a página 170, 170, até a página 172. Então, nossa atividade do livro hoje só é atividade oral, atividade de leitura nas páginas 170 a 172. Mas, prof, o que é que nós vamos fazer hoje? Vocês vão fazer a leitura do livro e vão fazer a atividade do fichário, no qual a prof explicou anteriormente, tá? Então, vocês acompanhem o livro com a leitura. Então, para a gente trabalhar essa leitura, como a prof falou na aula de português, tá? Então, acompanhe a leitura junto com a prof. Uma outra ocasião, a prof vai trocar ali junto com vocês a questão da leitura. Vocês vão ler para mim e enviar, tá? E aí a gente vai combinar esse em outro momento. Mas nesse momento eu gostaria que vocês pegassem o livro e pegassem e acompanhassem a leitura junto com a prof, tá certo? Então, no nosso primeiro leitura vai ser na página 170 e vamos falar sobre as plantas e os seres humanos, tá? Acompanhe a leitura que a prof vai iniciar agora. No Brasil, existem comunidades que vivem próximo aos rios e que extraem recursos do ambiente para o seu sustento. Essas comunidades são chamadas ribeirinhas. Na Amazônia, os moradores da comunidade Jamaraguá se alimentam dos peixes que pescam no rio e da mandioca que cultivam. Os moradores da comunidade Maguari, no Pará, utilizam as folhas das palmeiras, conhecidas como curuá pichuna, para cobrir as moradias. Com esses exemplos, podemos perceber que o ser humano utiliza as plantas para diversas finalidades. Alimentos, bebidas, roupas, combustíveis, móveis, entre outros produtos, podem ser feitos a partir da parte de qualquer da planta. Muitas vezes o ser humano extrai da vegetação nativa do ambiente as plantas que precisam. No entanto, também cultiva plantas para obter os materiais que necessita. É o que vamos ver a seguir na página 171, tá? Então, a prof aqui vai mostrar as imagens das duas pessoas, dos dois ribeirinhos, ó, que estão utilizando a planta de alguma forma para sobreviver, para cobrir o telhado ou para comer.
tá bom? Então, nós vamos agora para a página 171, onde nós vamos falar sobre o cultivo da planta. O extrativismo vegetal. Como vimos na página anterior, os moradores das comunidades ribeirinhas obtêm da vegetação nativa muitos materiais que precisam para construir suas casas e barcos e fabricar produtos. A retirada das plantas ou da parte delas da vegetação nativa, ou seja, da vegetação que não é cultivada, é chamada extrativismo vegetal. Veja alguns exemplos. Aqui embaixo nós temos 3 imagens e vamos continuar a leitura. Do caule da seringueira, o ser humano extrai o látex, material usado para a produção de borracha natural, utilizada em balões de festas, por exemplo. A primeira imagem está aqui dizendo que esse é o látex. É retirado da seringueira, da árvore seringueira, e depois vai ser fabricada a borracha com esse material tirado dessa árvore. Das folhas da carnaubeira é possível extrair uma cera que é utilizada em diversos alimentos, tintas e medicamentos. Aqui na segunda imagem nós temos a carnaubeira, ó, no qual tira ali o material dela para fabricar tintas e medicamentos e outros alimentos. Na terceira imagem, além da carnaubeira, outras plantas fornecem óleos que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos e alimentação, como óleo de coco, dendê e girassol. Tá? Ó, nosso óleo de cozinha é retirado também de uma árvore, lógico, vai ser trabalhado em cima desse material que é retirado da natureza e depois vai virar o óleo de girassol, o óleo de coco ou o óleo de dendê. Né? Vamos agora para a página 172. Aqui nós temos o cultivo. Veja a fotografia abaixo. Aí na fotografia nós temos uma moça, uma mulher, né, fazendo um plantio. Né? Ela está cultivando. O que essa moça da fotografia está fazendo? O ser humano pode cultivar as plantas para obter matéria-prima e alimentos. Em geral, o cultivo de plantas é realizado em hortas, pomares e plantações. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o que são as hortas e os pomares, tá? As hortas são locais quais se cultivam as plantas como alface, agrião, cenoura, couve, repolho, batata e tomates. Então, nós estamos vendo aqui na primeira imagem a horta. Na segunda imagem de rosa, os pomares são locais onde cultivamos principalmente plantas frutíferas como laranja, macieira, limoeiro e a videira. Então, os pomares são o cultivo, né, de plantas frutíferas. Então, assim nós finalizamos a nossa aula de ciência com o tema de hoje, que foi o extrativismo e também o cultivo, tá? E nós falamos um pouco sobre a horta e sobre os pomares, tá? E depois vocês vão fazer ali a atividade do fichário e aqui no livro, na página 170 a 172, no qual vocês acompanharam a leitura. Então, essa foi a nossa atividade de ciências de hoje, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Se não entendeu, pode chamar a prof, que a prof repete novamente, tira a dúvida de vocês, tá? E também vocês vão estar realizando ali com capricho as atividades de ciência de hoje, tá? Então, um beijo para vocês, uma boa tarde. No finalzinho da tarde, a prof volta ali para dar um alô para vocês e ver como é que foi a aulinha de hoje, tá certo? Beijo!